Existem histórias que o tempo tenta apagar, mas que ecoam através das gerações como feridas nunca cicatrizadas. Esta é uma delas. Uma narrativa sobre poder, submissão e a crueldade silenciosa das tradições que transformavam mulheres em mercadorias. Aos 18 anos, quando a vida deveria estar apenas começando, ela descobriu que seu futuro já havia sido negociado. Seu corpo barganhado, sua voz silenciada. O preço? Um cavalo. Esta é a história de uma jovem cujo nome foi esquecido, mas cujo sofrimento representa milhares de outras, que viveram sob o peso da opressão patriarcal, em tempos onde mulheres não eram donas de seus próprios destinos. No início do século XX, em regiões rurais isoladas do Brasil, mulheres jovens eram frequentemente tratadas como propriedade. Seus pais, irmãos ou tutores decidiam seu futuro em acordos que nada tinham a ver com amor ou escolha pessoal, mas sim com alianças estratégicas, dívidas ou simples conveniência econômica. Neste cenário desumano, a virgindade feminina era vista como um ativo valioso, algo a ser preservado, não pela dignidade da mulher, mas pelo valor que agregaria em negociações futuras. A protagonista desta história vivia em uma família pobre, onde cada boca a alimentar representava um peso adicional. Quando o fazendeiro local manifestou interesse em adquirir terras vizinhas, surgiu uma oportunidade. Ele possuía algo que a família precisava desesperadamente: um cavalo de carga, que poderia transformar a produtividade da pequena propriedade familiar. As conversas aconteceram longe dos ouvidos da jovem. Homens decidindo o futuro de uma mulher como quem negocia gado. Não houve consulta. Não houve consideração por seus sentimentos ou sonhos. Ela era apenas um meio para um fim, uma transação para resolver problemas masculinos. Quando finalmente lhe contaram sobre o acordo, já estava tudo decidido. Suas lágrimas e protestos foram interpretados como histeria juvenil, algo que passaria com o tempo e com a sabedoria que o casamento traria. A noite em que foi levada para a fazenda permaneceu gravada em sua memória como um pesadelo eterno. O terror nos olhos de uma jovem virgem sendo entregue a um estranho, sabendo exatamente o que a esperava, é algo que ultrapassa a capacidade de qualquer narrativa capturar completamente. Ela não era uma noiva. Era uma prisioneira sendo entregue ao carcereiro que pagou por ela com um animal. O fazendeiro não demonstrou ternura ou paciência. Para ele, aquela jovem era propriedade adquirida, algo pelo qual havia pago um preço justo e que agora lhe pertencia completamente. A violência daquela primeira noite foi seguida por anos de submissão forçada, onde cada dia representava a morte lenta de quem ela poderia ter sido. Seus sonhos, suas aspirações, sua própria identidade foram sistematicamente destruídos, sob o peso de um casamento que era, em essência, uma forma legalizada de escravidão. O isolamento geográfico da fazenda tornava a fuga impossível. Mesmo que conseguisse escapar fisicamente, para onde iria? A sociedade da época não oferecia refúgio para mulheres que abandonavam seus maridos. Sua própria família provavelmente a rejeitaria. Envergonhada pela desonra que tal atitude traria, ela estava presa em uma teia tecida pela misoginia cultural, pela pobreza econômica e pela total ausência de direitos legais. Com o tempo, aprendeu a dissociar-se emocionalmente para sobreviver. Desenvolveu uma casca protetora de indiferença aparente, realizando suas obrigações domésticas e conjugais como um autômato. Por dentro, porém, uma parte dela gritava silenciosamente, lamentando a juventude roubada, os filhos que nunca nasceriam do amor, a vida que nunca viveria. Cada noite era uma nova violação não apenas de seu corpo, mas de sua humanidade essencial. O vídeo termina com um plano aberto da vastidão rural, o sol se pondo e o vento soprando a poeira, sugerindo que o tempo não deve apagar essas cicatrizes. Esta história representa um padrão universal de opressão que persistiu por séculos. Em algumas partes do mundo, ainda existe sob diferentes formas. A comercialização de mulheres jovens continua através do casamento infantil, tráfico humano e sistemas culturais que negam autonomia sobre seus corpos e destinos. O valor simbólico de um cavalo nesta transação é revelador. Demonstra o quão pouco valia a vida, felicidade e dignidade de uma mulher. Um animal de trabalho era considerado equivalente a uma vida humana completa. Esta desumanização não era a exceção, era a norma. Décadas depois, lutas feministas questionaram tais práticas.
Muitos defenderam as tradições como parte da cultura a ser preservada. Que tipo de cultura se constrói sobre o sofrimento sistemático de metade da população? Que tradições negam a humanidade alheia? A jovem nunca soube que suas netas viveriam em um mundo diferente, com direito ao divórcio, educação, voto e escolha. Ela carregou seu trauma em silêncio como tantas outras mulheres de sua geração. Seu sofrimento não foi registrado em livros, mas está gravado na memória coletiva das mulheres que vieram depois. Elas lutaram para que tais atrocidades nunca mais se repetissem. Recordar estas histórias não é glorificar o sofrimento, mas honrar a resiliência daquelas que sobreviveram e garantir que as gerações futuras jamais esqueçam o preço que foi pago pela liberdade, que hoje consideramos fundamental.